Gravação, lei seca, com uma analisinha do administrativo. Direito administrativo, lei de contratos, a lei 866, licitações de contratos. Com uma análise do conteúdo que cai para o TCM-SP, Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Aqui na lista de quantidade de questões que caiu na VUNESP dessa coisa, principal é as características dos contratos administrativos. Ou seja, tem que ler o artigo 54, cai tópicos mesclados de contratos, que é um conteúdo um pouco diferente, estranho. Tem alteração contratual, artigo 58, o conceito de cláusula exorbitante. E, finalmente, da formalização dos contratos, os artigos 60 a 64. Esses 5 coisas são as principais coisas que caem da VUNESP da Lei 8.666. Agora, vamos ler eles. Tenho aqui o meu livreto. O conteúdo que eu vou ler é do próprio tribunal, que está lá no site do Tribunal de Contas, a lei que está escrita lá no Tribunal de Contas. Licitação Federal, tem 55 páginas, tem um monte de adaptação. A última atualização dessa aqui que eu tenho é de 2020. Também tem a nova lei de licitação, né? Vamos ver. 54. Dos contratos. Seção 1. Disposições preliminares. Deixa eu ver uma coisa. Tipo, cai das outras coisas. O capítulo do contrato cai muita coisa do capítulo dos contratos. O 54, 56, 57. Mas o principal que cai é as características. E é bem curto o conteúdo. Disposições preliminares. Artigo 54. Os contratos administrativos de que se trata esta lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos do direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Súmula 1. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes em conformidade com os termos de licitação e de propostas a que se vinculam. Complicadinho, isso aqui só está dizendo que o contrato tem que ser complicado, né? Para que tudo seja direitinho, né? Súmula 2. Do artigo 54, os contratos decorrentes da dispensa ou da inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Legal. Próximo artigo sobre alteração dos contratos. Artigo 58, ainda do capítulo dos contratos. Até aqui. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituídos por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de 5 prerrogativas. O regime jurídico dá a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Segundo, prerrogativa de rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. Deixa eu ver, 79... Cai bastante também a extinção dos contratos. Terceiro, fiscalizar-lhes a execução. Quarto, prerrogativa de aplicar sanções, motivações pela execução total ou parcial do ajuste. E quinto, e última prerrogativa, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, pessoal e serviços
vinculados ao objeto do contrato na hipótese da necessidade de cautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Súmula 1. As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Súmula 2. Na hipótese de inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha um equilíbrio contratual. Ótimo. Próximos incisos 60 a 64. Eles estão na seção 2 do capítulo dos contratos, sobre a formulação dos contratos. Vamos ver se é grande a quantidade. Não, é só uma página só de conteúdo. No artigo 60, da formulação dos contratos, diz assim: os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão um arquivo cronológico tempo dos seus autografos e registros sistemáticos do seu extrato, salvo relativos a direitos reais sobre imóveis que se formalizem por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único do artigo 60 é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A desta lei, feitas em regime de adiantamento. Interessante. O 23 é sobre... Não estou vendo nenhum conteúdo aqui do 23. Achei. São sobre as modalidades de licitação, local, realização e publicação de edital. Cai bastante essas coisas também. Tiveram 3 questões na VUNESP disso. Nos 4 últimos anos teve 3 questões. Limite estabelecido sobre um limite de 23, no artigo 23. Próximo artigo 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes ou dos seus representantes, a finalidade, o ato a que autorizou, a sua lavratura, o nome do processo de licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratos, das normas dessa lei e as cláusulas contratuais. Parágrafo único. A publicação resumida de instrumento de contrato ou de seus aditamentos da imprensa oficial, que é de condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ou de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei. As coisas no artigo 26, ressalvadas as coisas do artigo 26, é sobre contratação direta, que é a dispensa e inexigibilidade. Interessante. Artigo 62. O instrumento do contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, 2 casos de licitação, bem como das dispensas e inexigibilidades, 2 casos de não contratão, cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 2 modalidades de licitação, e facultativas nos demais em que sua administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem ou de execução de serviço. Súmula 1. A miniatura do futuro contrato entregará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. Súmula 2. Em carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se no que couber o disposto no artigo 55 desta lei. Súmula 3. Aplica-se o disposto no artigo 55 e 58 a 61. Esses caras estão... 55 é o... 58 é de alteração de contrato... O 61 não tem aqui, não cai coisa do 61. 55 também não tem. 61 é de formalização de contratos, que eu acabei de ler na verdade, então cai. Cai bastante. 55 é que não cai. Continuando. Súmula 3 do artigo 62. Aplica-se ao disposto no artigos 55, 58 e 61 desta lei e demais normas gerais de que couber. Desses dispostos no que couber aos contratos de seguro de financiamento de locação em que o poder público seja locatário e aos demais cujo conteúdo seja regido predominante de norma e direito privado. E também se aplica nos contratos em que a administração for parte como usuária de serviço público. Súmula 4 do artigo 62.
é dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo a critério da administração, independentemente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Artigo 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos de contrato e de respectivo processo. Permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos de contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Artigo 64 e último dessa seção. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Súmula 1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Súmula 2. Facultada a administração, quando a convocação não assinar o termo de contrato ou não aceitará ou retirar um instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-los em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da combinação prevista no artigo 81 desta lei. Súmula 3. Decorridos 60 dias, prazos são bons de saber, da data de entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os restantes liberados dos compromissos assumidos. Legal. Agora tem mais duas questões importantes, que são tópicos mercados de contratos e conceito de cláusula exorbitante. Os conceitos tópicos mesclados de contratos eu vou ter que ler até achar um conteúdo especial. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa sobre cláusula exorbitante aqui na própria lei. Cláusula Cláusula exorbitante, não está aparecendo nenhuma coisinha aqui. Onde será que tá as coisas da cláusula exorbitante? Não achei. Nadinha. Mas cai nos concursos. Vamos ver aqui no conteúdo do professor. Ele está falando que cláusula exorbitante não está no artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos nesta lei confere à administração em relação a eles a prerrogativa de rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. Uma cláusula exorbitante é tipo a cláusula que fala as coisas extras que dá para fazer, é isso? Deixa eu ver. Então eu já tinha lido a 58. Pronto, de novo. Os contratos de prerrogativa, fiscalizar as execuções e aplicar sanções motivadas por inexecução total ou parcial do ajuste. É mesmo. É praticamente a coisa que eu li dos artigos 58. É, tudo aqui que eu li do artigo 58 é as coisas da cláusula exorbitante. Ou seja, já que eu li a coisa, como é que se diz? O conteúdo do alteração contratual, o artigo 58, e o conceito de cláusula exorbitante, e eles são praticamente a mesma coisa, significa que o mais importante de todos os caras é a coisa de alteração contratual e conceito de cláusula exorbitante para o VUNESP. Por quê? Se somar os dois vai dar 10 questões. 10 questões. Em 4 anos teve 10 questões disso. Até 56 que teve. É um quinto disso. É muita coisa. Agora, então eu vou ler aqui o conteúdo de
de características dos contratos administrativos. Vamos ler aqui os conteúdos de cláusulas exorbitantes extra. Conteúdo de teoriazinha. Mas é só essa coisa mesmo. Artigo 58. A palavra exorbitante quer dizer ir além, vencer limites, desbordar, extravasar. Já o termo cláusula remete à ideia de regra do dispositivo da união dos dois. Surge que cláusulas exorbitantes são regras previstas nos contratos administrativos que vão além da órbita da esfera do emitente, obrigando ao seu cumprimento o receptor o contrato pela administração como a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A presença de tais cláusulas é um dos traços mais característicos e singulares dos contratos administrativos. Afinal, o Estado, para alcançar regularmente o interesse público, deve contar com poderes prerrogativas. Para a doutrina, referida cláusula caracterizam-se por serem incomuns, pelo menos nos contratos para regidos pelo direito privado. Seja porque seriam nulos, seja pela inadequação, ainda que não fossem nulas, e as cláusulas exorbitantes que provocam a desnivelamento da relação contratual, tornam a bilateralidade quase unilateralidade em favor da administração, em razão da desigualdade jurídica que a cerca. Obviamente, os particulares sabem bem disso e, estando cientes de que, com a assinatura consensual do contrato administrativo, acham-se presos à supremacia do interesse público sobre o privado, e essa supremacia está traduzida nas cláusulas exorbitantes. O artigo 58 da Lei 8.066, que trata no essencial disso, que eu já li antes, fala das coisas de prerrogativa de rescindi-los, modificá-los, fiscalizar e aplicar sanções. Vamos lá. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei. Por essa lei, confere à administração a relação entre a prerrogativa de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação das finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Segundo, prerrogativa de rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. Terceiro, prerrogativas de fiscalizar a execução. Quarto, prerrogativas de aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Quinto, tem prerrogativas nos casos de serviços essenciais ocupar provisoriamente bem imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Súmula 1 e 2. As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. E súmula 2. Na hipótese de inciso D1 deste artigo, as cláusulas econômicas financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha um equilíbrio contratual. Daí, antes de passarmos a uns estudos de cláusulas exorbitantes, aponta-se aqui na cláusula exorbitante dispersa ao longo do texto 866, o inciso 4 do artigo 80 da Lei 866, por exemplo, possibilita uma retenção de créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à administração, prevendo que o uso restrito de exceção do contrato não cumprido em desfavor da administração pública, ou seja, quando não conseguem terminar o contrato. Vamos ver o que acontece. Nesse contexto, artigo 78, inciso 15, constitui motivo para a rescisão do contrato. No inciso 15, para quebrar o contrato, diz: um atraso superior a 90 dias de pagamentos devidos pela administração, decorrente de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, grifou-se. Portanto, só depois de 90 dias de inadimplemento é que o particular contratado pela administração ele pode paralisar e quebrar o contrato. A execução do serviço ou demanda a rescisão judicial do contrato. Para ele quebrar o contrato, ele tem que pedir uma rescisão judicial. Logo, sendo a execução do contrato não cumprido,
Após a administração, apenas depois de determinado prazo, mais de 90 dias, podemos considerar que é exorbitante a sua oponibilidade contra a administração. Em outros termos, não pode o particular opor-se ao cumprimento do contrato em razão do inadimplemento por parte da administração contratante, pelo menos dentro do prazo estabelecido. De 90 dias aí, né? Para registro, a exceção do contrato não cumprido é a expressão sinônima para exception non-adiplant contractus. Interessante. Não é muito interessante, não, na verdade. Conteúdo extra. E vamos terminar esses 5 tópicos muito que caem mais na VUNESP de 866. E o problema é que os tópicos mesclados do contrato não tem conteúdo extra. Então eu vou ter que ler os comentários, conteúdo extra. Deixa eu ver aqui. A questão era sobre conforme o regulamento estabelecido pela Lei 866, ou seja, uma coisa totalmente ampla. Daí eles dão um monte de hipóteses e tem que ver os errinhos dela, né? Vamos ver. Regulamento, que regulamento artigo 37, inciso 21. Saquei. Então a questão mesclada é quando tem a ver com a Constituição Federal, Código de Direito Constitucional de Administração Pública, junto com a Lei 866. No artigo 37 da Administração Pública, no inciso 21, fala um pouco de administração de contratos, licitações. Daí quando está combinando elas, é uma questão de mesclada. Legal. Também deve ter uma questão das questões de leilão, questões de quando está misturado com leilão, quando está misturado com o pregão, também. Vamos lá. Só vamos ler aqui as questões certas. Uma das notas nos contratos administrativos, a administração tem o monopólio da situação, todas as cláusulas são expostas unilateralmente ao contratado. Sim, todas as informações têm que estar lá para o contratado, né? Uma das notas distintas dos contratos administrativos é a participação da administração na posição de supremacia, com possibilidade para fazer as chamadas cláusulas exorbitantes, ou seja, uma das expressões dessas características é a imposição unilateral de cláusulas contratuais, conforme ensina Reis Lopes Meireles. Sua característica essencial, a consubstanciada na participação da administração com supremacia do poder, resultam para o contrato administrativo certas peculiaridades que os contratos comuns sujeitos a normas do direito privado não ostentam. As peculiaridades constituem genericamente as chamadas cláusulas exorbitantes explícitas ou implícitas em todo o contrato administrativo. Cláusulas exorbitantes são, pois, as que excedem o do direito comum para consignar uma vantagem ou uma restrição à administração ao contratado. Agora aqui um conteúdo extra, deixa eu ver. Do artigo 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela administração. Certo? Contratado, na execução do contrato, sem prejuízo de responsabilidades contratuais e legais, ele pode subcontratar partes da obra. Só que a pessoa que está fazendo a obra, ele pode contratar outros carinhas extras, se ele ainda conseguir aderir ao limite admitido, ou seja, usando o dinheiro que foi pago, ele pode fazer uns subcontratinhos. Certo? Outro conteúdo extra, artigo 65, inciso 2. Por acordo das partes. Sobre o que é isso? Alteração de cláusulas econômico-financeiras, ou seja, cláusulas de dinheiro podem ser alteradas de acordo com as partes, no artigo 65, inciso A, inciso 2, linha A, quando conveniente a substituição de garantia de execução. As duas partes podem mudar cláusulas de dinheiro quando conveniente a substituição. Segundo, quando necessária a modificação do regime de execução de obra ou serviço, bem como de modo de fornecimento em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais e originários. Terceiro, quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias sobrevenientes, mantidas o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução da obra ou serviço. E último, para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a redistribuição da administração para a justa remuneração de obras, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese que sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, cujo fortuito ou fato do príncipe, configurando a ralea econômica extraordinária e extracontratual. Ou seja, tem 4 hipóteses para mudar as cláusulas de dinheiro. Quando conveniente, quando necessária, modificação do regime de execução da obra, ou extra. Quando necessária, a modificação da forma de pagamento por causa de circunstâncias extras. Ou seja, quando tem que mudar o meio de pagamento, quando tem que mudar a execução da obra, ou quando conveniente, e a substituição da garantia de execução. E quarto, para restabelecer relação com as partes que pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a redistribuição da administração. Meio confuso por causa dessas palavras, mas eu acho que eu consigo entender. Primeiro, tipo, uma garantia de execução é quando eles contratam uma pessoa e eles têm a garantia de execução, eles têm que fazer, quem foi contratado tem que terminar essa obra, o serviço, o trabalho, né? Mas daí teve alguns problemas e não dá para fazer ela ao mesmo tempo, ou sei lá, vai terminar antes. Daí, quando tem essas mudanças da execução, vai lá e faz um contrato, uma alteração de treco. Por exemplo, se o contrato estava lá marcado que ia pagar uma mensalidade extra para um prazo de terminar em 2 anos, daí se o cara conseguiu terminar em 6 meses, daí eles vão lá e mudam o treco. E daí, continuando desse jeito, continuando as outras 4 operações de mudança de acordo do econômico financeiro, quando ficar necessária a modificação do regime de execução, ou seja, quando teve que mudar o treco, a execução da obra, o serviço, por exemplo, não tinha mais, sei lá, acabou o dinheiro para comprar os materiais, daí teve que aumentar o treco, ou teve um acidente de, sei lá, teve terremoto, impossível, né? Daí não tem como terminar, vai ter que aumentar o processo da obra, daí vai lá e muda os trecos de pagamentos. O terceiro é quando uma forma de pagamento por imposição de circunstâncias sobrevenientes, né? Tipo, por exemplo, tem que fazer o hospital mais rápido ainda, daí eles falam, a gente vai pagar mais, contrata mais gente e termina mais rápido, esse tipo de coisa, né? E quarto, para restabelecer a relação entre as partes pactuárias inicialmente, ou seja, quando tem algum problema entre as duas partes. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Esse aqui não tem conteúdo extra. Esse aqui não tem comentário. Top mesclado ainda, sobre reajuste. Quando eu top mesclado aqui é coisa chata. Caiu muita coisa dessas cláusulas exorbitantes, meu. Sobre os contratos administrativos. É o artigo 54. Por que isso aqui é mesclado? Bom, aqui tem um conteúdo mesclado do artigo 54. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressem cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos de licitação da proposta que se vinculam. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata a lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes suplementivamente os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Súmula 2. Os contratos decorrentes da dispensa ou da inexigibilidade de licitação devem atender os termos do ato que autorizou a respectiva proposta. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todos os contratos que estabelecem. Inciso 13. A obrigação de contrato de manter durante toda a execução do contrato ou a incompatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação e qualificações exigidas da licitação.
Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde a prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantias nas contratações de obras, serviços e contratos. Próximo. A critério da autoridade, artigo 56. O critério da autoridade competente, em cada caso, é desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Artigo 60, parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras para pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor que não é superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, no inciso 2, da linha A desta lei, feitas em regime de adiantamento. Processual, civil, olha aqui, tem mesmo um conteúdo mesclado de processual, civil e administrativo. Vamos ver aqui. Caso particular execute de serviço em favor da administração, sem ter por base contrato administrativo. Não há que se falar em não pagamento do serviço prestado por ausência do contrato. A jurisprudência do CSTJ reconhece que, em razão de vedação ou ao enriquecimento ilícito, ou sem causa da administração pública, deve indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados. Interessante, né? Não, isso aqui é tipo óbvio, né? O cara fez o trabalho dele, então ele tem que ser pago. Enriquecimento ilícito. Deixa eu ver aqui. Dei essa súmula. Essa jurisprudência está aqui. Ó. No que concerne a citada afronta ao artigo 373, 1 do Código Processual Civil, é inviável analisar a tese da defendida no recurso especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para fazer as premissas fáticas estabelecidas pelo acordão recorrido do que existe a prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da súmula 2, o acordão recorrido está em síntese com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a administração pública de deixar de indenizar a contratação pelos serviços efetivamente prestados, excluindo o lucro do negócio, sob o argumento de ausência de licitação e desobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre pela nulidade circunstâncias não descritas pelo acordão impugnado. Isso de recurso especial, não? Extra. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A administração, número 2. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato nos termos do artigo. Ou seja, mesmo que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, os encargos previdenciários são respondidos solitariamente com a administração pública. Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado. Bom, lendo essas questões que davam Unesp sobre tópicos mesclados de contratos, entendi que principalmente é só falando que vai ter... A questão vai falar assinale a alternativa correta. E daí ele vai ter algumas 5 questões com algumas coisas que vão estar misturadas de toda uma lei de contratos. Tipo, vai ter uma parte, principalmente vai ter as coisas de causas trecos, daí vai ter de reclusão de contrato, cláusulas exorbitantes, vai ter artigo 70, artigo 64, vai ter um monte de artigos misturados na questão. É simplesmente isso.